Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro, da obra fundamental do nosso querido professor Rivail, ou Allan Kardec, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, onde a gente vai se libertando de um monte de conceitos e preconceitos que nós tivemos desde a infância. Hoje nós vamos estudar o instinto e a inteligência. Lembra que nós iniciamos um capítulo novo, capítulo 3, e estudamos a origem do bem e do mal. Agora nós vamos para o instinto e a inteligência. Qual será a diferença de uma coisa e de outra? Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar, ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternadamente, conforme se lhe faz necessário, que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo, que buscam, conforme a estação, os climas propícios. Que constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem. Que manejam distramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, no começo da vida o instinto domina com exclusividade, é por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, a respiração, etc. Bom, então a gente começa a entender, eu tenho aqui a minha definição sobre a diferença de instinto e inteligência, mas eu não vou colocá-la aqui para que a gente estude. Então, começamos a aprender que o instinto é necessário a todos os seres vivos e que sem ele não seria possível a sobrevivência na Terra, né? Todos os instintos, né? Até da multiplicação dos seres, como o instinto sexual e tantos outros. E o instinto de manter-se vivo, por exemplo, é um dos mais importantes e que está presente em todos os seres animados, desde plantas e animais, né? Que tem o instinto de se alimentar, tem o instinto de se reproduzir, tem o instinto, né? E assim por aí vai. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não é. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente, revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se de admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca.
Se se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, como se há de explicar que, em certos casos, seja superior à inteligência que raciocina? Como explicar que torne possível se executem atos que esta não pode realizar? Se ele é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, qual vem a ser esse princípio? Pois que o instinto se apaga, dar-se a que esse princípio se destrua. Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação os seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Interessante, estamos seguindo aí, eu estou realmente curioso para saber onde vai parar isso, porque eu estudei, mas eu não me lembro. Olha, vamos continuar aqui. Se fosse assim, no homem inteligente que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo e, quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência e assim alternadamente, a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, muitas vezes o instinto e a inteligência se revelam simultaneamente no mesmo ato. No caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo. Combinação, ele age com deliberado propósito. A impulsão involuntária do movimento é um ato instintivo. A calculada direção do movimento é um ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias, para segurar a presa, a sua previdência das eventualidades são atos da inteligência. Outra hipótese que, em suma, se conjuga perfeitamente à ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina, no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem nos seus eflúvios fluídicos, que o homem age muitas vezes de modo inconsciente, sob a ação desses eflúvios. Sabe-se, ademais, que o instinto, que por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo esta hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma, nem da matéria, não pertenceria propriamente ao ser vivo, seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria qual a andadeira com que se amparam as crianças que ainda não sabem andar. Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente de usar a andadeira, à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que esses se tornam aptos a guiar-se pela própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser um produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seluía de uma inteligência estranha, na plenitude da sua força, inteligência protetora, que supriria a insuficiência quer de uma inteligência mais jovem, que aquela compeliria a fazer inconscientemente para seu bem, o que ainda fosse incapaz de fazer por si mesmo, quer de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, como se dá com o homem na infância nos casos de idiotia e de afecções mentais. Diz-se proverbialmente que há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. É mais veraz do que se supõe esse ditado. Aquele Deus, outro não é senão o espírito protetor, que vela pelo ser incapaz de se proteger, utilizando-se da sua própria razão. Vamos parar um pouquinho para nos situar o onde está querendo chegar. Eu realmente estou curioso para saber onde é que vai chegar essa dissertação. Então, assim, que o instinto, hipóteses, que o instinto é uma espécie de inteligência, né? Mas que conforme a gente desenvolve a inteligência, que é um atributo do espírito e não do corpo, então o instinto não seria um atributo do corpo. Outra hipótese, que o instinto seria do corpo e não do espírito. Mas que estranho, porque a gente ainda faz coisas por instintos e agimos com inteligência. Então a gente trabalha com as duas coisas ao mesmo tempo. Outra hipótese é que o instinto seria uma inteligência de um espírito protetor.
É muito legal, tá indo. Vamos continuar. Nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir. Por muito racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados, que cessam logo que a inteligência livre substitui o instinto. Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Semelhante unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento, e esta é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão harmonioso que se realiza desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade, uma precisão matemáticas, cuja ausência jamais se nota. A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas é um fato característico, que forçosamente implica a unidade da causa. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quantos fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Não se nos deparando nas criaturas, encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial, capítulo I, item 24, se figurarmos todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro, o instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Esta teoria de nenhum modo anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência, mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, que se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido e que em parte nenhuma apresenta a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz ele próprio os cegos, porém confia a inteligências livres o cuidado de guiar os clarividentes, para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente e lhes é um meio de se adiantarem, dependendo o adiantamento da forma por que o desempenhem. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade, para ser tida como solução definitiva. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunido os elementos de observação que ainda faltam. Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica e esperar que a luz faça. A solução que mais se aproxima da verdade será de certo a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com a bondade suprema e a suprema justiça. Sendo o instinto guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes aquele e estas se confundem nos efeitos. Contudo, entre esses dois princípios, diferenças que muito importa se considerem. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. Eu estou passando a corrente porque para entender onde querem chegar. Mas, assim, na época que foi escrito, claro que não tinha essa comprovação científica, né, de onde vem o instinto, se levantou muitas hipóteses e agora está dizendo que o instinto ele é sempre seguro e nunca é prejudicial. Então, a gente não tem o instinto de se matar, por exemplo. Se matar é um atributo da inteligência e vai contra o instinto que é de autopreservação. O instinto da vida é tão forte
que a gente tem muito medo da morte, às vezes até exacerbado. Então, até o momento, é o que eu consigo compreender sobre instinto e inteligência, mas vamos chegar ao final do texto, que aí eu falo o que eu tenho para falar aqui. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem, mais do que o instinto, do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes, variam, ao contrário, de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis, como estimulante, até a eclosão do senso moral, que faz nascer de um ser passivo, um ser racional. Nesse momento, as paixões tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam, abrandam-se com o desenvolvimento da razão. O homem que constantemente só agisse pelo instinto poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina as suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões somente pelo esforço da vontade podem domar-se. Interessante, né? Então, na verdade, esse trecho deixou no ar, para definições futuras, as diferenças, e pontua todas as diferenças entre instinto, né, e inteligência, e aí diz que a paixão, por exemplo, não é um instinto, em si uma espécie de inteligência, uma vez que o instinto não pode causar mal ao ser, seja animal, sejam os homens, porque o instinto se trata da questão da sobrevivência, e as paixões são escolhas que podem sim trazer consequências negativas. Portanto, a gente nunca vai ter problema com o instinto, mas com a inteligência sim, que é a inteligência que nos faz errar. Eu só queria complementar, uma vez que essa dissertação acaba aqui, que o instinto é uma espécie, sim, de inteligência, uma inteligência rudimentar, né? Mas muito importante e que caminha lado a lado. Se eu não me engano, ele acontece em 2 lugares diferentes do cérebro. Se você ler o livro Cérebro Triuno, você vai ter um entendimento um pouquinho maior, muito maior sobre isso, né? Mas é uma inteligência rudimentar que trata da preservação do corpo físico, seja em nós, nos animais, e que trabalha junto com a inteligência da alma, né? Digamos assim, que tem as suas escolhas. Por exemplo, eu não preciso, como espírito, ter a intenção de que meu coração bata. Isso é instintivo, né? Então, quem cuida disso é a organização do meu próprio corpo físico. Eu, Evandro Alma, não preciso dessa determinação para acontecer. Então, é uma espécie de inteligência rudimentar, mas fica em lugares diferentes, alocados no cérebro. E o instinto é sempre do ser material físico, né? A gente pode levar os costumes instintivos para depois da vida física também, mas eles são, na vida espiritual, inúteis, né? Já que o instinto é o instinto de se alimentar, de comer, de se reproduzir, de ter sexo, etc. e tal, a gente pode levar os costumes para a vida espiritual, mas na vida espiritual eu não preciso comer, entende? Eu não preciso me alimentar, eu não preciso de sexo, eu não preciso de um monte de coisa que são exclusivamente para manter o corpo biológico em funcionamento, procriar ou ter prazer, enfim, um monte de outras coisas. Então, são coisas distintas. Maravilha? Legal, gostei disso. E é interessante que você percebe por que o Espiritismo é tão cuidadoso em não fechar, olha, isto é assim, pronto, acabou. Você acabou de ver uma coisa muito interessante que Kardec pontuou, né, com muita maestria, tudo sobre instinto e inteligência, até levantou uma outra hipótese, que o instinto seria uma inteligência externa que faria isso, mas não fechou nenhum diagnóstico dizendo assim, nenhuma conclusão dizendo assim, olha, no futuro as ciências vão trazer as explicações, e a ciência trouxe, né? Que é uma espécie de inteligência que acontece
num lugar diferente da nossa inteligência de livre-arbítrio, de agir, porque o instinto é uma inteligência subordinada ao corpo físico. Legal isso, né? O Espiritismo é sempre maravilhoso porque traz aí, 1860, por exemplo, questões como essa, né? Sempre divina e maravilhosa. No próximo episódio, nós vamos falar sobre destruição dos seres vivos uns pelos outros. E o bicho vai pegar. Você vai perder? Eu que não, tô doido para saber o que vai ter. Eu te espero. Tchau!